Paz, graça, misericórdia sejam com todos, segundo a boa mão de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Eu sou o pastor Marcos Gama e eu passo por aqui para trazer mais uma palavra de Deus ao seu coração. Já peço que, se o material que você está vendo aqui neste canal tem te abençoado, que você se inscreva, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, acione as notificações, deixe seu comentário e deixe seu like se você gostou ou seu dislike, tá bom? E deixe aqui embaixo também comentários acerca de algum material que você queria que nós produzíssemos. Hoje, como está aqui na capinha, no thumbnail deste vídeo, eu vou falar sobre o reino de Deus. E eu quero trazer um versículo em Mateus 3:2 que diz assim, o próprio João Batista falando: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. A expressão reino de Deus, o reino dos céus, elas são muito equivalentes. Alguns teólogos vão fazer algumas diferenças delas. Mas a verdade é que João Batista, ele que foi o precursor do Senhor Jesus, ele anunciava a vinda de Jesus, mas também está dizendo, o reino dos céus está próximo. Quando João Batista mandou perguntar a Jesus se viria outro, ele disse, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, o reino de Deus está próximo. Paulo vai dizer que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas paz e justiça, fé, ou seja, há uma expectativa, porque existem dois tipos de governo. O governo humano, que Deus deu a Adão lá no Éden, dizendo multiplicai-vos, enchei a terra e dominai a terra, e o governo de Deus, que é um governo não limitado a uma terra como a nossa, não a uma existência, não apenas a nós, mas todo o mundo físico e o mundo espiritual. Desses dois governos, o governo do homem tem sido manchado pelo pecado, manchado pelo poder do diabo, e assim o governo tem se comprometido em injustiças, em maldades e proliferado toda sorte de dor no meio da humanidade. Deus, pelo seu Filho Jesus, tem convocado os homens a viverem um reino de Deus, que é um reino espiritual. É por isso que Jesus disse que o reino de Deus não vem em aparência exterior. Você não vai ter uma fronteira, você não vai ter um passaporte físico. O passaporte é espiritual, e ele é espiritual porque não se detém a mera existência minha. Um dia eu vou falecer, vou enterrar meus restos mortais em algum lugar, mas eu continuarei vivendo no reino de Deus. E é sobre esse aspecto que eu quero trazer uma rápida palavra nessa noite, porque eu vejo muita incompreensão acerca do reino de Deus. Primeiro, que o reino de Deus tem como governo Deus, as leis de Deus, as orientações de Deus. Todo reino tem seu domínio, todo reino tem as suas fronteiras, todo reino tem o seu governante, tem suas leis, tem suas autoridades. O reino de Deus é do mesmo jeito, só que para entrar neste reino eu preciso me adequar a essas leis. Se eu vivo no governo dos homens é perigoso, porque o governo dos homens é gerido e orientado pelo o Deus desse século inimigo. O diabo tem orientado, manipulado e gerido pessoas para destruir elas através do reino dos homens. Pastor, todos os homens são ruins? Todos os homens nascem com a natureza pecaminosa e sob a influência do mal, e isso é potencializado num grau muito terrível. Deus, pela sua misericórdia, enviou Jesus Cristo e, como disse João Batista, ele espera que todos nós nos arrependamos dos nossos pecados, da forma de governo errada, da forma de gestão errada, da forma de comprometimento espiritual que nós estamos vivendo e levando-nos para uma vida de morte, de destruição. E levar-nos ao reino de Deus, sobre o governo de Deus, sobre as leis de Deus, nas fronteiras espirituais que vão muito além da minha existência e da terra que nós estamos vivendo. Aqui, 3 coisas para nós terminarmos esse vídeo. Primeiro, há um convite de Deus para que nós possamos ir a este reino. Deus não está obrigando, é um convite. Para mim mudar a minha nacionalidade, eu preciso desejar querer morar em algum lugar. Jesus Cristo, na sua palavra, expressa que João Batista está dizendo exatamente como precursor deste reino, precursor de quem anunciaria Jesus, que é o grande governador deste reino. Ele disse, arrependei-vos. O arrependimento é o chamado que Deus usa a nós. Por que se arrepender? Eu preciso entender que a gestão de governo que eu vivi era uma gestão errada, dura, injusta, é uma herança de um governo de homens geridos pela sua maldade.
geridos e influenciados pelo mundo. Nós temos que nos arrepender, por quê? Porque esse tipo de governo gera influências, gera princípios, gera direcionamentos. É por isso que Paulo diz que nós precisamos ter a mente renovada para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Muitas pessoas não experimentam essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus, porque esta boa, perfeita e agradável vontade de Deus acontece no reino de Deus, não no reino dos homens. O reino dos homens é guiado por princípios humanos, princípios injustos, princípios muitas vezes que dizem que tem uma pseudoética que mais mata do que dá vida. No reino de Deus é paz e perfeita harmonia nesta terra, com muitas dificuldades, porque ainda estamos no meio dos homens, até uma vida eterna em paz, com o verdadeiro governo, o pleno e verdadeiro governo de Deus. O convite é arrepender. O arrependimento mostra que nós reconhecemos que a vida antiga, o governo antigo estava errado, e nós nos lançamos a nossa alma ao governo do Todo-Poderoso. Isso é um arrependimento. A segunda coisa, ele pede que nós, porque está próximo, o reino de Deus se aproxima a cada momento, a vinda de Cristo ou a nossa partida para a espiritualidade. A qualquer momento, qualquer um de nós pode ser chamado. E se eu vivo sobre o governo dos homens, querendo ou não, também o governo do inimigo, eu vou estar morto eternamente. Se eu vivo sobre o governo do Todo-Poderoso Deus, aqui eu tenho vida espiritual e no mundo espiritual plenamente também terei esta vida. Por isso que Deus pede que nós nos arrependamos enquanto é tempo, porque está próximo o reino total do governo de Deus, que foi inaugurado aqui por Jesus. Jesus inaugurou e ele é a porta aberta para este reino. É em Cristo que você tem a porta, é em Cristo que você tem o perdão de tudo que você fez, você se arrepende, recebe o perdão em Cristo e tem acesso ao reino poderoso de Deus. Muitas pessoas, apesar de cristãs, vivem uma vida errada porque não aprenderam sobre o reino de Deus corretamente. Muitas pessoas vivem uma religiosidade falida, doída, sem esperança, porque apesar de ter fervor espiritual, a sua espiritualidade não tem fundamento. A sua fé, a sua prática espiritual não tem consistência na promessa de um Deus verdadeiro. Ele até lê a Escritura, mas como não entende direito a Escritura, acaba fazendo coisas erradas. Convido você a entender mais sobre o reino de Deus e você entenderá plenamente as promessas, as bênçãos e os direcionamentos dados neste reino. Que Deus em Cristo te abençoe. E se esse vídeo está te abençoando, como eu falei, multiplica para o máximo de pessoas que você puder. Coloca nas suas redes sociais, posta nos seus grupos de WhatsApp, de Telegram, posta onde você puder, para que mais pessoas sejam abençoadas com esta palavra, em nome de Jesus. Vinde ao reino de Deus. Deus te abençoe.